Agora a gente já tem contato novamente aí com o advogado, consultor imobiliário e diretor de patrimônio do Cresce Bahia, José Alberto Vasconcelos. Bom dia, José. Bom dia, Silvana. Bom dia, ouvinte da sociedade. Agora sim, agora a gente ouve assim, alto e claro. José, graças a Deus. José, a gente sabe que realmente, né, no momento que você vai comprar uma casa, você pensa quantos quartos você precisa, qual é o bairro que você preferiria, enfim, se é um apartamento, se é uma casa, se você precisa de mais segurança ou não. Mas eu queria falar com você um pouco mais sobre a parte de financiamento, que eu acho que muita gente tem dúvida, e também sobre escritura, esse tipo de cuidado. Falando de financiamento, que processo de financiamento é esse que as pessoas dizem, eu começo pagando 3.000, mas termino pagando 1.500? Não, olha, além de tudo isso que você falou em relação à compra do imóvel, outros fatores também são vitais e determinantes para você ter uma compra tranquila, você ter uma compra sem estar comprando um problema, tá certo? Bom, o imóvel, só fazendo um breve retrospecto, ele é como gente, ele tem certidão de nascimento. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar a comprar o imóvel é ir tirar essa certidão de nascimento dele. Ok? Que a gente chama de certidão de ônus, que quem fornece é o cartório de registro de imóveis daquele bairro respectivo, porque cada bairro tem o seu cartório de registro. Evidentemente que bairros diferentes também no mesmo cartório. Então, quando você vê, quando você vai fazer o financiamento, a primeira coisa que o órgão financeiro lhe pede é essa certidão. Porque ali ele vai ter condições de dizer, olha, esse imóvel está apto a ser vendido. E um órgão financeiro, ele só financia quando ele tem uma garantia que é o próprio imóvel. Então, para isso fazer frente a essa garantia, ele tem que estar livre e desembaraçado. E essa certidão diz isso. Além disso, você tem também que se preocupar com as condições dos vendedores. Qual é a situação deles? Como é que está o patrimônio deles? Porque o patrimônio é o que você tem, menos do que você deve. Se esse imóvel, e se você não estiver respondendo ações, não estiver vamos dizer assim, em litígio com alguma coisa, aí o órgão financeiro exige também essas certidões, ok? Então, essa preocupação, ela é muito importante e, por ser normalmente um bem de alto preço, é um bem de valor, ele é alto preço para quem compra 30 mil, para quem compra por 30 milhões, são valores significativos. Então, a pessoa, o que vai acontecer? Ou você vai dispor de tudo aquilo que você poupou a vida inteira para colocar naquela transação, ou você vai se comprometer com a prestação significativa para o seu salário durante 35 anos. Então, é um ato que você tem que ser muito bem pensado. Você não está comprando geladeira, você não está comprando fogão. Você está comprando um bem durável, um bem caro. E, graças a Deus, nos últimos tempos, essa parte do financiamento foi muito facilitada. Por quê? Os bancos, com liquidez de dinheiro, tendo dinheiro para emprestar, eles passaram a baixar as taxas de juros, em consequência também da economia do país, que baixou a Selic, certo? E também ampliaram os prazos de financiamento. O comum, antigamente, era você financiar em 15 anos. Hoje você está financiando em 35 anos. Até 35. Em relação a essa questão do financiamento, Cris Cambuí falando, bom dia. Bom dia, Cris. Em relação a essa questão do financiamento, então é mais vantagem, de fato, por exemplo, eu quero comprar minha casa, eu vou juntando ali o dinheiro, juntando para dar uma boa entrada e tentar reduzir os juros, por exemplo, é mais vantajoso fazer isso?
Não, olha, aí você não vai reduzir os juros, você vai reduzir o seu débito, tá certo? Evidentemente que quanto maior a parcela própria que você tiver, melhor, porque você vai pegar um financiamento menor, tá certo? Agora, hoje, quando você vai pactuar, quando você chega no órgão financeiro, lá ele vão fazer um ensaio com você, analisar sua renda, analisar sua idade e vão mostrar para você, olha, a sua prestação é de tanto. Você vai pagar essa prestação durante tantos anos, com esse tipo de correção, tá certo? Então, isso, hoje o financiamento, ele é muito transparente. Hoje, a pessoa, quando vai financiar, sabe de tudo. Então, você pactua se, evidentemente, for uma coisa que vai lhe trazer vantagens. Uhum. Agora, José Alberto, voltando à primeira pergunta que eu lhe fiz, e com relação a este tipo de financiamento que a gente ouve as pessoas falarem hoje, que você começa com uma prestação maior e termina com uma prestação menor? É porque, olha bem, nesse financiamento você tem algumas variáveis. O sistema de amortização, tá certo? Que vai lhe definir isso. Por exemplo, nós temos um sistema mais antigo, que era o sistema Price, que era um sistema que você inicialmente pagava juros, depois é que ia amortizar. Então, hoje você tem também aqueles outros, mais de um, em que você pode já iniciar amortizando a prestação. Então, porque uma prestação de um financiamento, ela é composta de amortização, juros e seguros, ok? Então, se você já começa amortizando, essa prestação sua vai caindo no decorrer do período. Se você paga mais juros, então juros não abate saldo devedor. O que abate saldo devedor e que diminui a prestação é a amortização dessas três variáveis que você tinha aí. Então, hoje você já pode saber, hoje os bancos já lhe dão isso, a depender da situação, que diz, olha, a sua prestação aqui, a primeira é essa, a última vai ser essa. Evidentemente que pode variar a depender do índice de correção pactuado. É por isso que é importante a presença de um corretor, né, nessa intermediação. Sem dúvida alguma. É uma compra volumosa, repetindo, então a pessoa tem que saber todos os detalhes. Tudo, tanto em relação ao imóvel em si, como é aquele imóvel, tem a preocupação de se respaldar com toda essa documentação e como também, como vai ser daqui para frente. Porque daqui para trás, os documentos, as certidões, essa preocupação você tem. Daqui para frente, evidentemente é uma incógnita, mas essa incógnita pode ser minimizada com o tipo de financiamento, o tipo de reajuste, o tipo de amortização. Então a pessoa tem que estar muito bem assessorada, porque ela pode se comprometer ali com uma prestação durante 35 anos. É uma vida, né? Tá certo. Quero agradecer aqui a José Alberto Vasconcelos, ele que é advogado, consultor imobiliário e diretor de patrimônio do Cresce Bahia. Obrigada, viu, José Alberto? E eu que quero agradecer em nome do nosso conselho, em nome do nosso presidente Samuel Prado, que é uma oportunidade sempre interessante para nós do Cresce estarmos esclarecendo à sociedade como se deve comportar numa transação dessa, ok? Obrigado, Cris, também. Agora 11h22.